Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, do canal Discipulando com a Bíblia, vamos estudar hoje e trazer o resumo da nossa 10ª lição, a revista de adulto. Estamos estudando, lembrando sempre, o movimento pentecostal. Hoje vamos falar sobre a partir do início das igrejas denominadas neopentecostais. Estamos estudando a partir de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos que estavam reunidos, aguardando a promessa do recebimento do Espírito Santo, e passamos pelos vários movimentos que surgiram a partir da Reforma Protestante, em 1517, ali com Martinho Lutero, e os vários movimentos que surgiram desde então, trazendo à Igreja de Cristo a palavra de Deus novamente. Como pontuamos, como estudamos, a Igreja Católica, a Igreja Papal, a Igreja Medieval, ela estava muito distante da Bíblia Sagrada, colocando a autoridade papal acima da autoridade da palavra de Deus, e surgiu, a partir destes desvios da Igreja Católica, Deus conduz a sua Igreja, Deus levantou vários homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e acabou ocorrendo o cisma, a divisão, em 1517, aqueles chamados protestantes e a Igreja Católica Apostólica Romana. Estes movimentos espalharam pelo mundo e chegou também em nossa nação, quando os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg chegam ao Brasil em 1909, já existiam no Brasil homens, mulheres, batizados no Espírito Santo, mas ainda não se tinha um entendimento claro de que se tratava do batismo com o Espírito Santo. A partir, vamos dizer assim, da oficialização, do esclarecimento, como está registrado em Atos, capítulo 2, a promessa que Deus fala lá em Joel também, passa-se a entender, a compreender que um dos movimentos, um dos sinais, de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, é o falar em línguas. E este movimento pentecostal, o pentecostalismo, ele chega no Brasil, em 1911, com os missionários suecos. Em 1909, em 1911, eles iniciam ali o Ministério Assembleia de Deus, que ganha o Brasil. A Assembleia de Deus é um ministério proselitista que prega, que cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, está lá em Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo, estes sinais seguirão os que crerem, da mesma forma em Mateus, capítulo 28. Então é uma promessa de Deus, é uma missão que Deus confiou à igreja, a missio Dei, a missão de Deus, e iniciou no coração de Deus. Jesus foi para o céu, a responsabilidade ficou com os seus discípulos e assim sucessivamente. Então, o título da nossa 10ª lição, os movimentos pentecostais e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. O texto áureo está em Atos, capítulo 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Verdade aplicada, devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos nem arrastados por qualquer vento de doutrina. A nossa revista, a nossa lição, ela traz 3 tópicos e vamos pontuar
refletir um pouquinho sobre o que eles estão pontuando, reconhecer os fundamentos do pentecostalismo brasileiro, compreender a necessidade de evitar modismos na igreja, identificar as características do neopentecostalismo brasileiro, tá? Então vamos, nessa nossa lição, compreender um pouquinho as diferenças entre o pentecostalismo clássico, dos quais a Assembleia de Deus é uma delas, e vamos dizer assim, as bizarrices que muitas vezes se encontram nestas denominações neopentecostais, né? As características do pentecostalismo clássico em comparação com o neopentecostalismo brasileiro contemporâneo. O texto bíblico de referência da nossa 10ª lição, primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 2, versículos do 1º ao 5º. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, quando ele está tratando sobre o caráter e o alvo da sua pregação, ele é claro aos irmãos ali de Corinto, pontuando que ele prega é Jesus Cristo. Ele não está indo com discurso, com filosofia humana, tentando persuadir os coríntios a partir da sua oratória. Não. Paulo é objetivo. Eu prego Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e que ressuscitou e que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Primeiro tópico da lição, os alicerces do movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos, nasceu alicerçado na comunhão e também alicerçado na oração. E por que não falar do partir do pão, né? Então, após a ascensão de Jesus volta para o céu. Está lá no início de Atos dos Apóstolos, né? Jesus orienta os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém. Está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 48 e 49, que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aqui a gente já entende a orientação de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, não inicie o ministério sem antes receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. A perseguição seria grande, seria intensa, e Jesus orienta. Por que Jesus orienta? Porque eles não iriam suportar a pressão, a perseguição, se não tivesse essa capacitação, esse revestimento, esta autoridade, esta ousadia no poder de Deus. Então, Jesus orienta que eles ficassem em Jerusalém, aqueles 120 irmãos ficaram aguardando a promessa de Jesus, que ocorreu 50 dias depois, no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos, até que do alto veio o Espírito Santo de Deus e batizou aqueles irmãos e revestiu aqueles irmãos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, está lá Jesus falando, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Então, foi uma promessa do Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Está lá em Marcos, capítulo 16.
Em Mateus capítulo 28, Jesus comissiona os seus discípulos a ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, está lá. E estes sinais, Marcos complementa aquilo que Mateus registra. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome pisarão em serpentes, falarão novas línguas e vários outros movimentos que acompanharão aqueles que estão revestidos do poder de Deus. Então, é uma promessa do Senhor, já está lá registrada em Joel capítulo 2, versículo 28. A promessa do derramamento, do batismo com ou no Espírito Santo. E os irmãos da igreja primitiva, eles começam assim, sendo revestidos de poder, né? Até que se cumprisse a promessa. Então, se o próprio Jesus diz, esperem, quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus é batizado por João Batista, passa 40 dias ali, 40 noites ali no deserto, período da tentação. Aí Jesus, após esse período, entra na sinagoga em Nazaré e lê aquela passagem que na nossa Bíblia está pontuando ali, Isaías 51. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Então, Jesus iniciou o seu ministério após ser batizado e após ser revestido no Espírito Santo. Então, é uma promessa do Senhor e é uma orientação do Senhor. Revestimento de poder. Então, a igreja primitiva, ela iniciou no poder do Espírito Santo. Ela intensificou o seu evangelismo no poder do Espírito Santo. Então, a igreja, ela não nasceu sem o Espírito Santo. Entende? Sem o Espírito Santo. Então, ao longo da história, é impulsionado pelos relatos bíblicos ali de Atos dos Apóstolos, né, que conta o início da igreja primitiva, milhões de cristãos ao longo da história experimentado em suas vidas, em seus ministérios, este revestimento de poder, essa prática que a igreja primitiva iniciou, que foi uma promessa do Pai, que o próprio Deus, o próprio Jesus, iniciou seu ministério neste revestimento de poder. Então, o Pentecoste, o cristão pentecostal, ela dá ênfase no poder do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons espirituais. Então, é uma promessa do Senhor. Como vamos ver aqui mais na frente, a questão das denominações neopentecostais é que elas extrapolam, excedem e acabam saindo do crivo da Bíblia. Então a gente vai ver mais na frente algumas bizarrices que acontecem no meio neopentecostal, em algumas denominações neopentecostais, que fogem do crivo daquilo que a Bíblia pontua, tá? Então, o movimento pentecostal, ele nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, 42. E eles, os irmãos da igreja primitiva, os cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome, também autor do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Lucas registra que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. E entre os ensinamentos dos apóstolos, quando ele diz perseveravam, Lucas está dando uma ênfase na questão de que possivelmente haviam já outras
outras correntes teológicas de ensino que destoava dos ensinamentos dos apóstolos. A gente vai ver o apóstolo Paulo defendendo, né, pregando, sendo incisivo, ensinando Timóteo, Tito, os irmãos de Corinto, né, que eles perseverassem, que eles permanecessem na doutrina. Aqui no nosso texto bíblico, Paulo está dizendo: eu prego a Jesus Cristo. Não prego discurso filosófico, não prego filosofia humana. Entende? Então a preocupação aqui a gente já vê quando Lucas vai registrar. E eles perseveravam nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos. A gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram seus apóstolos. Então a ênfase está no ensinamento dos apóstolos, na importância dos dons espirituais, na edificação da igreja. E a gente vai ver no Novo Testamento vários textos, várias referências, pontuando este ponto de vista aqui da igreja primitiva. Então, o texto bíblico ele enfatiza a participação de cada crente na unidade e no crescimento e no cuidado mútuo do corpo, no corpo de Cristo. E o movimento pentecostal clássico, ele se alicerça neste fundamento, na doutrina dos apóstolos. Paulo, escrevendo à igreja, aos irmãos, a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Entende? Pedro, escrevendo a sua epístola, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 20º ao 21º, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o movimento pentecostal clássico, tradicional, ele passa pelo crivo das Sagradas Escrituras, o manual de regra, de fé e de prática do cristão. Não é a autoridade do pastor que está acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade final, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Entende? Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Então, havia uma constante preocupação dos apóstolos quanto à infiltração de falsos ensinos. Paulo vai falar isso lá em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 4, né? O que levou a escrever cartas às igrejas estabelecidas, fazendo surgir através delas um sistema doutrinário fundamentado naquilo que Cristo começou a pregar e a ensinar. Então, a igreja cristã, ela está alicerçada na doutrina dos apóstolos. A autoridade é a Bíblia. Se fugir do crivo da Bíblia, vira heresia, vira seita. Entende? O movimento pentecostal, ele está firmado na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? Então ele nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos, a qual busca manter ainda hoje segundo o modelo de culto e ensinamento que caracterizava a igreja primitiva. ênfase na oração, ênfase na comunhão, ênfase na doutrina dos apóstolos, na unidade. Então, na igreja primitiva, nós vemos fortes traços de uma comunhão verdadeira. Olha quanto temos distanciado disso, né? Muitos têm se distanciado disso. Mas a igreja, ela nasceu
no crivo das sagradas, no crivo da palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. João, quando ele escreve seu evangelho, as epístolas, João, o apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos a morrer, ele morreu na velhice, né? Quando João escreve o evangelho, e o evangelho de João, ele foi o último, as epístolas, Apocalipse, dos livros do Novo Testamento a serem escritos, João, ele vem defender a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, diferentemente dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele vem defender que Jesus era Deus, que Jesus era divino. Frente, né, defendendo, né, a divindade de Cristo frente às heresias que já surgiam. Exemplo do gnosticismo, que negavam que Jesus fosse divino. Entende? Então, a igreja primitiva, ela nasceu alicerçada nos ensinamentos dos apóstolos, que está alicerçado em Cristo, a pedra angular. Entende? Então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na unidade, né? Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, na comunhão. Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, né? Então, somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, assim como os primeiros cristãos viviam segundo a mesma fé, seguindo a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo propósito. Doutrina dos apóstolos, comunhão, oração, partir do pão. Então, Atos, escrito por Lucas, lembrando que Lucas foi o único autor, Lucas foi o único escritor não judeu a escrever um livro da Bíblia. Lucas não era judeu, ele era da Antioquia da Síria. Então, escrevendo em Atos, ele enfatiza a capacitação do Espírito Santo para o ministério dos cristãos, mas também registra como a ação poderosa do Espírito Santo produziu a transformação moral que afetou os relacionamentos dos primeiros cristãos, né? A comunidade cristã, ela cresceu não apenas numericamente, mas em sua coesão por meio do compromisso dos cristãos uns com os outros. Doutrina, comunhão, oração, partir do pão. Esse é o modelo para a igreja de Cristo, né? E nasce alicerçada na oração. A Assembleia de Deus, ela surgiu tendo como base os princípios da palavra de Deus, da comunhão e da oração, né? O movimento pentecostal, ele surgiu na oração, né? Conforme está registrado na igreja primitiva, como iniciou a igreja primitiva. Em Atos capítulo 6, quando surge aquele entrave ali entre os cristãos que não viviam na Judéia, né, em relacionado ali às viúvas dos cristãos que viviam fora de Israel, que vieram para Jerusalém, principalmente ali no dia de Pentecostes, que estavam reunidos, onde as viúvas desses cristãos estavam sendo negligenciadas em relação às viúvas dos cristãos que viviam na Palestina. Houve aquele desentendimento e os apóstolos, eles precisaram parar para resolver aquela situação, está lá em Atos capítulo 6. O objetivo foi escolher homens cheios do Espírito Santo, capacitados, cheios de sabedoria para cuidar da área social da igreja, mas a coluna da igreja ali, os apóstolos, eles iriam perseverar, dar ênfase, dar foco na oração e no ensino e no estudo da palavra. Entende? Então, a igreja primitiva, ela iniciou firmada na doutrina, na comunhão, na oração. Igreja nenhuma permanece de pé sem oração.
A Assembleia de Deus ela é uma igreja que, ao longo da sua história, ela dava ênfase à oração. Muitos dos problemas que está claro, essa não é nem a palavra, no meio do nosso ministério da Assembleia de Deus, hoje, muitos problemas que têm ocorrido é porque se tem negligenciado a oração. Se chegava dentro de uma igreja Assembleia de Deus, no início do culto, era raro, era contado de dedo, quando se tinha um irmão sentado e não de joelhos. Hoje é o contrário. O porteiro abriu a igreja, até no púlpito estão sentados e não de joelhos. Então se tirava no mínimo meia hora ali de joelhos, todos orando, inclusive os adolescentes e as crianças, de joelho, orando, buscando o poder de Deus, buscando a orientação do céu, buscando direcionamento. Aí era conversão de almas, era batismo no Espírito Santo, era milagres, era cura. Não precisava de um culto específico, de uma oração específica para que os milagres acontecessem. Aconteceu naturalmente, porque era uma igreja pautada na oração. E temos perdido isso. Então a gente precisa voltar ao que ensina a palavra de Deus, entende? Os cristãos valorizavam a oração, o aprendizado da Bíblia, o jejum. Hoje, raramente se vê uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo. Tem cristão dentro da igreja que tem 2, 3, 4, 5 anos que nem sabe o que é isso. Não deseja, não busca, porque não sabe. Vive este evangelho superficial, relativista, permissivo, e está longe dessa experiência extraordinária, que é uma promessa do Pai para cada um. Mas é preciso desejar, buscar, almejar, santificar. Porque sem santificação é impossível ser batizado no Espírito Santo. Porque o Espírito é santo. Entende? O segundo tópico da lição, as marcas do pentecostalismo clássico. Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. A constante busca pelo Espírito Santo. Um movimento que não desiste de ensinar as sagradas Escrituras. Então, um movimento que não desiste de proclamar as boas novas, de pregar o Evangelho. É uma promessa, é uma comissão. A missão de Deus começa em Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, desde o Gênesis, Deus já está com um plano traçado. Missão, evangelismo. A igreja pentecostal ela é uma igreja proselitista, uma igreja que evangeliza. O propósito de Deus para Israel, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, é que Israel, o povo hebreu, fosse um povo modelo, uma nação modelo, que a partir de Israel as nações chegassem ao conhecimento de Deus. Israel falha nesse propósito, nesse sentido. No Novo Testamento, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, Jesus coloca em prática isso, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o reino de Deus, dizendo: é chegado o reino de Deus. E quando Jesus vai para o céu, Jesus deixa registrado, através dos seus apóstolos, a grande comissão, a missão
que começou em Deus e que a igreja tem que dar continuidade, pregar, evangelizar. Então, a igreja pentecostal ela é uma igreja que prega, que anuncia as boas novas. A primeira marca do movimento pentecostal que se destaca aqui é o vigoroso impulso para evangelizar. A igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que evangeliza. Ela nasceu dentro do evangelismo. E no seu DNA tem o evangelismo. Porque é a missão que Deus deu à igreja. Ide por todo mundo. Pregai. Entre tribos, línguas, nações. Pregai, sem exceção. Entende? Então, os missionários fundadores da Assembleia de Deus chegaram no Brasil em 1909, Daniel Berg e Gunnar Wigre, difundiram esse princípio com grande convicção, fazendo com que a Assembleia de Deus estivesse espalhada por todas as capitais do Brasil e em um pequeno, curto período, espaço de tempo, né, por meio da proclamação das boas novas, da Missio Dei, da missão de Deus, da missão que Deus confiou à igreja, é evangelizar. Então, a marca, uma das marcas do pentecostalismo do pentecostalismo clássico é o evangelismo, né? Este modelo de crescimento assembleiano, ele cresce por quê? Porque ele evangeliza, ele discipula e ele cuida daqueles que se agregaram à Igreja de Cristo, se converteram a Cristo. Este é o padrão da igreja primitiva: evangelizar, discipular, cuidar. Evangelizar, discipular, cuidar. E, novamente, Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Outra marca da igreja, do movimento pentecostal, é a ênfase na busca pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, novamente. Mas vocês receberão poder e virtude do Espírito Santo. Tá? Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado ali sobre aqueles irmãos, Atos 2, capítulo 2, enchendo e batizando aqueles irmãos, conforme o próprio Jesus anunciou. Orientou que eles aguardassem este dia para começar o ministério. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão reunidos, tem 11 discípulos, os discípulos estão reunidos ali no cenáculo, trancados, com medo. Aí Jesus aparece entre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em cada um deles, mas ainda não era o revestimento de poder. O revestimento foi esse batismo, essa capacitação, que ocorre lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Então, a partir daquele momento, em diferentes lugares e circunstâncias, a gente encontra no livro de Atos o testemunho de indivíduos e comunidades que experimentaram o batismo no Espírito Santo como evidência principal o falar em línguas. Então, para o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais continuam a ser atuais e relevantes para a igreja prosseguir cumprindo a missão que Deus confiou. Entende? O nascimento da Assembleia de Deus no Brasil, em 1911, surge disso. Daniel Berg e Gunnar Wigre passaram a congregar ali na Igreja Batista, ali de Belém, pregando a doutrina de Atos, capítulo 2, né? A ênfase no Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo. Alguns irmãos foram batizados no Espírito Santo e acabou gerando um atrito ali com aqueles irmãos batistas tradicionais. Acabaram expulsando esses irmãos, 19 irmãos no total, né, da Igreja Batista, onde esses irmãos que foram expulsos iniciaram ali a Assembleia de Deus, e hoje é a principal denominação no mundo
pentecostal, né? Então, o nascimento da Assembleia de Deus aconteceu depois de alguns irmãos, sob o poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e a profetizar, semelhantemente ao que ocorre ali em Atos capítulo 2. ênfase na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, buscando o poder de Deus, buscando o revestimento de poder. Então, uma das marcas do pentecostalismo clássico é as boas novas, o evangelismo, a busca pelo poder, pelo revestimento do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, os dons ministeriais, os dons espirituais, e foco na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, entende? A Assembleia de Deus, ela crê e ensina que todas as experiências espirituais, ela precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. A Bíblia não erra, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não se equivoca, a Bíblia não falha. Por quê? Porque Deus não falha, Deus não erra. A Bíblia é a autoridade final na vida do cristão. Por quê? Porque Deus é a autoridade final na nossa vida. Aquilo que Deus diz é sim, é sim. Aquilo que Deus diz é não, é não. Aquilo que Deus diz na sua palavra que é errado, é errado. Não foi errado um tempo, agora está certo. Não. Deus não se contradiz. Entende? Então, a gente precisa entender e buscar e nos alicerçar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? A Assembleia de Deus, ela nasceu ensinando. A gente tem um exemplo que é a nossa escola bíblica dominical. A maior escola teológica do mundo é a escola bíblica dominical. Não existe avivamento sem Bíblia. Então, a igreja que não está, que não passa pelo crivo das Sagradas Escrituras, que relativiza a Bíblia, ela está longe da verdade. Porque Deus não é um Deus relativista. Deus não é um Deus que diz que hoje está certo, que amanhã pode ser alterado. Deus não se equivoca, irmão. Entende? Então, o crente avivado, ele precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para entender, absorver o seu conteúdo e também ter base, ter alicerce, ter firmeza. Porque todos os dias a gente vê as distorções, as bizarrices que se inventam, né? Tirando do contexto, gerando o que se denomina pretexto. Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir. É o que Pedro vai dizer. Nenhuma profecia escrita foi produzida pela vontade humana. Aí se tira do contexto, se aplica fora daquilo que está falando e acha que é a verdade. Entende? Então, o crente, ele precisa ler, estudar a Bíblia diariamente para entender e absorver o seu conteúdo, né? Em termos de ensino, doutrina, exortação, orientação, advertência para a sua própria edificação espiritual. Então, a igreja clássica pentecostal, ela obedece à palavra de Deus. Uma das suas marcas é o evangelismo, é a busca constante pelo Espírito Santo, é o revestimento de poder, é a ênfase no ensino das Escrituras. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. E finalizando o terceiro tópico da lição, o neopentecostalismo brasileiro. As inovações do neopentecostalismo, a pluralidade neopentecostal e as fontes do neopentecostalismo. A diferença, e existem muitas, entre o movimento pentecostal que surgiu no Brasil
no início do século XX, e o neopentecostalismo, que surge no Brasil, principalmente a partir da década de 70, são gritantes as diferenças entre uma e outra, né? Sobre os surgimentos das denominações neopentecostais, né? Elas são originárias ali na segunda metade do século XX, né? De avanços das igrejas pentecostais clássicas, né? Elas não configuram uma categoria homogênea, né? Porque dentro desse movimento neopentecostal tem variações. Algumas extrapolam, outras menos, né? Então, o neopentecostalismo é uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais, dissidentes dessas igrejas. Elas surgiram 60 anos após o movimento pentecostal, no início ali do século XX, 1906, ali na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em alguns lugares, essas igrejas neopentecostais, né, são chamadas de carismáticas, tendo como exceção aqui no Brasil, né? No Brasil, essa nomenclatura carismática ela é associada à Igreja Católica, chamada Renovação Carismática Católica. Em alguns lugares, em alguns países, os neopentecostais são chamados de carismáticos. Aqui no Brasil, de neopentecostalismo, tá? Então, o movimento neopentecostal surge como uma inovação que distingue do pentecostalismo, dos pentecostais clássicos. E existem vários ministérios que conhecemos, né, que são neopentecostais. Alguns estudiosos identificam o surgimento dos neopentecostais, alguns, né, a partir da década de 70, vindo desses dissidentes, muitos das igrejas pentecostais clássicas, outros até das igrejas tradicionais. Entre os neopentecostais, aqueles que argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem para tornar mais atrativa, mais atraente, mais moderna, mais adaptável a essa geração. E aí já se começa a destoar do crivo da palavra de Deus. Nesse esforço, despreza a ênfase das Escrituras na chamada de Deus ao arrependimento, a fé cristocêntrica, Jesus é o centro, a pregação é Jesus Cristo, ensinando uma fé nominal, superficial, utilitária e pragmática. Paulo, nosso texto bíblico aqui, Paulo vai dizer, ele prega a Jesus Cristo. A pregação é pregação de arrependimento. Arrependei-vos. Para a pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento. Sem arrependimento, sem santificação, ninguém verá a Deus. E a gente não vê em muitas dessas denominações, denominadas neopentecostais, a pregação no avivamento ou no arrependimento, na santificação. A ênfase é outra coisa. O foco não é a cruz de Cristo. Não é toma a sua cruz e leve, é pare de sofrer. Aqui ninguém sofre não. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e venha. O ênfase dessas igrejas neopentecostais, em muitas delas, é pare de sofrer. Você não pode sofrer. E não é bem assim que a Bíblia ensina, né? A pluralidade na liturgia pentecostal tem sido também alvo de muitos estudos, né? De muitos estudos, né? Essa
corrente teológica, ela recorre a promessas e discursos que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, né? Discursos mágicos para a solução de problemas diversos com relação à vida financeira, à saúde. Então, muitos desses cultos chamam a atenção pelos excessos cometidos nos púlpitos, os quais tomam o lugar de Cristo na pregação. Alguns anos atrás, eu fui numa destas denominações, de um colega que ele já tinha extrapolado na idade, né? E ele começou a frequentar os cultos desse ministério, e ele tinha vergonha. Aí ele me convidou para ir, né? Com ele, até ele se adaptar, né? Eu disse, tá bom. Acompanhei um amigo. Aí nós fomos no culto denominado Terapia do Amor. Outra vez a gente foi no outro culto chamado Sessão do Descarrego. E nesse culto, Sessão do Descarrego, o bispo pregou, deu uma mensagem, e no final ele falou fez uma situação que verdadeira bizarrice. Em outras palavras, ele chega e diz, agora nós vamos orar, e se tiver um demônio, uma entidade, em um parente seu, seja lá onde ele estiver, nós vamos orar agora, ele vai se manifestar em você para a gente expulsar. Onde é que isso está na Bíblia? Quer dizer, ele vai orar, se tem um demônio em um parente, do outro lado do mundo. Esse demônio vai se manifestar na pessoa que está ali na igreja. Os demônios, eles são onipresentes? Eles estão em todos os lugares? Não. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Não os demônios. É antibíblico isso. Quando eu vi aquilo, eu digo, não venho mais aqui. É que eu estava acompanhando o colega. Entende? Então, algumas bizarrices, irmãos, que a gente vê que não está na Bíblia. É antibíblico. Então, muitas extrapolam, né? Então, por ser excessivamente tolerante, o neopentecostalismo se torna um movimento de inclusão, aceitando no seu seio todo tipo de pensamento e prática. Por ser um movimento pluralista, ele agrega sem critério toda nova visão que aparece, desde que vem acompanhada de uma virtual autoridade. Ou seja, é um movimento que não valoriza a reflexão bíblica, o crivo da Bíblia, até porque a Bíblia é um instrumento adaptado ao propósito teológico desses ministérios. E não o contrário. É o ministério que sempre tem que se adaptar àquilo que a Bíblia ensina, e não o contrário. Relativiza a Bíblia, tira do contexto, dá ênfase na prosperidade, na cura, nos milagres, e não no Deus que realiza o milagre. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e não os milagres. Entende? E muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm desses movimentos que surgiu, né? Também nos Estados Unidos. Muitos desses também surgem nos Estados Unidos. O pastor Claudionor de Andrade, ele pontua que o neopentecostalismo foi recebido como a esperada alternativa dos evangélicos, que apesar de não se
não se adaptarem às igrejas históricas, às denominações históricas, muito menos às pentecostais clássicas, criou esse meio alternativo, relativista, permissivo, onde a Bíblia ela é adaptável, ela é contextualizada, ela é ressignificada, e as pessoas, infelizmente, gostam de ser enganadas, né? Na década de 90, grande parte de seus pregadores começaram a incluir em suas mensagens elementos como a teologia da prosperidade, a confissão positiva, o triunfalismo, né? Doutrinas estas rechaçadas energicamente pelo pentecostalismo clássico e ortodoxos. No Brasil, algumas igrejas que representam o neopentecostalismo, algumas muitas conhecidas, né? A Igreja Apostólica Deus é Vida, Videira Igreja em Células, Convenção Batista Nacional, Igreja Universal do Reino de Deus, aí hoje, né? Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Ministério Internacional da Restauração, Igreja Apostólica Fonte da Vida, Igreja Célula Internacional, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Ministério Apacentar, Igreja Comunhão Plena, Igreja Novo Destino, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Bola de Neve, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Igreja Evangélica Templo das Águias, Missão Socorrista Evangélica, Movimento G12 ou Mover Celular e muitos outros ministérios que são enquadrados nesta categoria neopentecostais, neopentecostalismo. ênfase nos milagres, nos movimentos triunfalistas, né, de prosperidades, positivistas, muita ênfase dada no que se chama hoje de coach gospel, e esquece o principal, que é o arrependimento, a santificação, vida eterna, Jesus Cristo como centro na vida do homem. Tá? Então, isso serve, esse estudo, para a gente refletir um pouquinho. As pessoas se deixam enganar porque não conhecem a Bíblia. Ignora a Bíblia, ignora o estudo da Bíblia, não quer estudar a Bíblia e se deixam enganar. Né? Então, irmãos, vamos voltar para a Bíblia. A palavra de Deus, ela não muda, ela não erra, ela não se contradiz, porque é a boca de Deus, e Deus nunca erra. Amém? Deus abençoe a sua vida.